Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, eu quero saudar a todos com a doce paz do nosso Senhor Jesus. E eu quero estar nessa oportunidade aqui, gravando esta aula do quarto trimestre, que é a aula sobre as raízes do pentecostalismo no Brasil. As raízes do pentecostalismo no Brasil e trazer um estudo aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, falar aqui sobre falar primeiramente sobre o pentecostalismo e aprofundar no tema do pentecostalismo, do Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, o fruto do Espírito. Nós vamos ver a importância da doutrina do pentecostalismo para o cristianismo nessa atualidade. Então, o pentecostalismo, quando nós vamos falar do pentecostalismo, nós vamos falar diretamente sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Do modo geral, nós vamos ter duas correntes aí. O pentecostalismo está alinhado a duas correntes cristãs, que é o continuismo ou o cessacionismo. E nós vamos identificar cada uma, ver qual é o seu pensar, a sua ideologia em relação ao pentecostalismo. Bom, o cessacionismo, ele crê que eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo ocorre só no momento da salvação. O falar em outras línguas, o glossolalia e os dons espirituais só ocorreram no dia da festa de Pentecostes, em Atos 2 e pronto. Ou seja, basicamente eles creem que o cessacionismo crê que cessaram os dons a partir de Atos 2, só era para aquela época, só era para aquele momento com um propósito específico. E terminou na era apostólica. Mas, porém, todavia, nós somos da corrente do continuismo, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, o glossolalia, e na continuidade dos dons espirituais nos dias atuais. Então, isso é uma particularidade do pentecostalismo, porque todos os dons extraordinários estão presentes na contemporaneidade. Eu vou colocar o texto aqui de Atos 2,39, defendendo a corrente do continuismo, que diz assim: porque a promessa diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus o nosso Senhor chamar. Aleluias. Atos 2,39. E o pentecostalismo, o termo pentecostalismo, Pentecoste é uma das... Pentecoste é um nome que vem do grego, dado a uma festa judaica, também denominada de festa das colheitas. Lá em Israel existiam 7 festas anuais, todo ano tinha essas 7 festas, para serem comemoradas. E eu quero destacar só duas, a Páscoa e a festa das colheitas. A Páscoa era celebrada a libertação do povo hebreu no Egito, quando Deus julgou a nação egípcia ali, através das pragas, dos primogênitos. Então tinha essa festa ali da Páscoa. E a festa das colheitas, do dia de Pentecostes, que está em Levítico 25 ali, em Levítico 23 em diante, fala dessa festa aí das colheitas. E tem essa característica para o povo judeu, essas festas. Era uma festa comemorada 50 dias depois da Páscoa, que era a colheita do trigo e da cevada. Então os judeus de toda parte do mundo vinham para Jerusalém, onde eles vinham ali, os judeus eles vinham para Jerusalém, onde ocorria a cerimônia religiosa das comemorações. E a festa também tinha uma das 7 festas, a festa da Páscoa, a festa das colheitas, a festa dos tabernáculos, a festa dos Shabat. Agora vamos falar do movimento pentecostal. Como surgiu o movimento pentecostal? Antes da ascensão aos céus, Jesus ordenou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Isso está lá em Lucas 24, 49, E Deus se utiliza da comemoração da festa de Pentecostes para encher os seus discípulos do Espírito Santo.
Quase 120 discípulos de Jesus, ali em Atos 1,15, estavam em oração, em um cenáculo, ali, e diz ali que o cômodo onde eles estavam, o cômodo em um pavimento superior de uma casa, onde eles estavam reunidos, veio a descida como cumprimento do Espírito Santo, né? E Atos 2 diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram por eles vista por línguas repartidas como língua de fogo. Está lá em Atos capítulo 2, versos 1 e 4. Né? Então, nesse momento, teve início ali um movimento pentecostal, que foi um avivamento nunca antes visto. E os cristãos pentecostais se espalhou entre os cristãos e continua em nossos dias. Então, é a materialização da promessa de revestimento do poder do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Está lá em Joel capítulo 2, 28, que fala que nos últimos dias acontecerá que o Senhor derramará do seu Espírito, né? E os jovens terão visões, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então é uma promessa que se cumpre em Atos 2. Né? Importante ressaltar o termo pentecostal vem sendo usado desde 1907 pelas igrejas históricas ou tradicionais para se referir aos crentes que criam e recebiam o batismo com o Espírito Santo por causa da analogia entre o movimento e o dia da festa de Pentecostes. Né? Por sua vez, o Pentecoste, o termo pentecostal, né, é o crente que crê na possibilidade de receber a mesma experiência do Espírito Santo que os apóstolos receberam no dia da festa de Pentecostes. Aí nós temos o verdadeiro pentecostalismo, né? A doutrina pentecostal é bíblica, ela é verdadeira. O cristão com o Espírito Santo, o glossolalia e os dons espirituais relacionados pelos apóstolos, dons de sabedoria, dom de ciência, dom de cura, operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, está lá em 1 Coríntios 12 em diante, né? Então é evidente e é sem sombra de dúvida que através da diversidade de dons espirituais que os cristãos pentecostais cumprem o ID, a grande comissão de Jesus Cristo, de forma mais eficaz e frutífera. Aliás, o propósito dos dons é justamente esse. É de capacitar a igreja como organismo vivo para o serviço de proclamar o Evangelho e edificar a igreja como corpo de Cristo e trazer a glória de Deus até o retorno de Cristo. E lá em 1 Coríntios capítulo 1, 5 diz: porque em tudo foste enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, de maneira que nenhum dom nos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o movimento pentecostal, ele surge ali, é ocorrido na igreja primitiva, em Atos 2, evidentemente, mas ele não cessou, ele não é dessa corrente cessão, ele não cessou. Naqueles dias, sobre o relato, nos dias de Pentecostes da igreja primitiva, sobre os relatos da história da igreja primitiva, que mostra que Deus jamais deixou de batizar com o Espírito Santo e de dar os dons espirituais. Então, a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, ela foi fundada por dois mensageiros de Deus, né? Dois evangelistas. Deus envia os suecos Daniel Berger e Gunnar Wingren ao Brasil, e como mencionado, o avivamento ele ocorreu na Rua Azusa e repercutiu no mundo como no todo mundo. Foi na verdade um avivamento. O que ocorreu em Atos 2 ocorre na Rua Azusa, ali nos Estados Unidos, né, em Los Angeles. Então os missionários de toda a parte do mundo, e o poder pentecostal não foi diferente com os missionários suecos, Gunnar Wingren e Berg, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Então basicamente o movimento pentecostal ali nos Estados Unidos era trazendo a sua influência para o Brasil, né? Como nós já vimos no subtópico aqui dessa aula,
né, não há dúvida de que o movimento pentecostal ocorrido no Brasil seja fruto do movimento pentecostal ocorrido nos Estados Unidos. Então, as Assembleias de Deus se organizam em convenções, a maioria é a CGADB, né, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CONAMAD, a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, e a CADB, a Convenção Assembleia de Deus no Brasil. Né? Então, nós vamos ver a trajetória desses homens, Gunnar-Wingre, Berg, o movimento pentecostal no Brasil. Eles foram os que deram o pontapé inicial, né? Daniel Berg e Gunnar-Wingre, que nasceram em uma época difícil na Suécia, que sofria pela falta de emprego e escassez de alimento, mas que fez o que milhares de suecos imigrassem aos Estados Unidos e que acabou ali acontecendo com que eles também tivessem uma visão, né? Eles tiveram uma visão, uma revelação que eles teriam que vir para o Brasil, né? Então, o início do ensino pentecostal no Brasil, apesar das dificuldades de Daniel Berg e Gunnar-Wingre, eles não paravam de fazer a obra de Deus, de trazer ensino pentecostal para o Brasil. Onde passava o Senhor curava, salvava, batizava com o Espírito Santo. E a manifestação ali do seu poder, dos dons, sinais de maravilha, a quantidade de crentes multiplicava a cada dia. No dia 15 de agosto de 1932, o pastor Gunnar-Wingre, ele se despede da igreja do Rio de Janeiro e volta para a Suécia, e no dia 29 de julho de 1933 ele entra no descanso eterno aos 54 anos de idade. Daniel Berg passou por Vitória do Espírito Santo e também em Santos, São Paulo, onde fundou a primeira igreja Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Em 1924 mudou-se para São Paulo. Desde 1932 a 1936, Daniel Berg foi missionário em Porto, Portugal. Depois voltou para a Suécia. Em 11 de maio de 1949 retornou para o Brasil. Permaneceu em Santo André, em São Paulo, até 1962, voltando em definitivo para a Suécia já em maio, aos 79 anos de idade, onde foi hospitalizado e vindo a falecer com essa idade, 79 anos de idade. Então, o pentecostalismo no Brasil, as Assembleias de Deus têm aproximadamente 63 milhões de seguidores pelo mundo, e mais ou menos em 190 países, né? E no Brasil a Assembleia de Deus faz parte da primeira onda, né, de 1910 a 1950, também conhecida como pentecostalismo clássico. Possui aproximadamente 22 milhões de membros em 389 mil congregações, sendo a maior denominação pentecostal do Brasil. Sem dúvida alguma, a EBD, Escola Bíblica Dominical, tem dado a sua contribuição na propagação do ensino pentecostal. Que Deus em Cristo abençoe você grandemente.